E agradeço muito a vossa participação. De seguida, teremos um workshop sobre avaliações. Portanto, a avaliação é uma parte muito importante do Toastmasters. Estamos sempre a avaliar os discursos preparados, os discursos de improviso, e muitas vezes, para mim, pelo menos para mim, é uma função que me custa muito a fazer, porque às vezes tenho receio de como de como fazer a avaliação. Mas teremos uma pessoa já com muita experiência no Toastmasters, que vai ser o nosso facilitador no nosso workshop. Teremos então o Rui Henriques, que já é Toastmasters desde há muito tempo, na África do Sul, e desde 2008 que é Toastmaster em Portugal. Já exerceu quase todas as funções de Officer e é atualmente presidente do Tecmaia Toastmasters e também membro do Oporto Toastmasters Club. Disse-me no outro dia que fez o programa o Legacy Competent Communicator 11 vezes. Portanto, isto já são centenas de discursos e imagino também centenas de avaliações. Portanto, para nós será uma excelente oportunidade para melhorarmos a qualidade das nossas avaliações e ajudar os membros dos nossos clubes a evoluir. Rui, ready? Muito boa tarde a todos. Eu vou começar com aquilo que um orador não deve fazer numa sessão. É testar o equipamento, porque eu preciso de ver se vocês vão ver a minha avaliação. Peço imensa desculpa, isto não devia acontecer, portanto já aqui está um não. Vamos lá ver. Estão a ver o meu ecrã? Sim? Sim, Rui. Onde os líderes se formam? Ótimo. Então, eu tive que fazer isto porque eu precisava de ficar com não só o PowerPoint, mas também poder ver-vos a vocês. Porque aconteceu numa sessão recente do Mind Business, em que eu fiz uma apresentação sem vos ver, porque também não tinha testado. Eis o porquê. Vamos lá ver. Antes de começarmos, também peço que em qualquer momento que queiram intervir, podem ligar o vosso micro e fazer perguntas, sem problema. Lembrando sempre que no Toastmasters nós vimos aqui para comunicar, mas para comunicar é mais um triângulo. Primeiro, escuta ativa, depois, pensamento crítico, para depois sim comunicar. Fica aqui então o alerta, o desafio para que o façam antes de intervirem, que seja aquela coisa que realmente precisam de saber, gostavam de saber, ou se é uma coisa que pode aguardar para mais à frente. Rui, só uma nota, não estás com o PowerPoint a apresentar, estamos a ver o teu uma pasta. É isso que eu queria saber, portanto, vamos lá ver. Então, estão a ver agora? Agora sim, Rui. Ok, porque eu tinha tido um thumbs up do Jorge, então, estão a ver, isto são coisas que não devem acontecer, eu tentei testar em casa, mas não é a mesma coisa como estar aí convosco, portanto, devia ter entrado antes do início da reunião. Portanto, aqui mais um dos pontos, certamente, que a Tina estava a referir, a chamar de sessões híbridas, mas é para mim importante poder ver-vos. Aquilo que eu estava a dizer, então, vocês podem intervir em qualquer momento. Eu dei o nome a esta apresentação, o sumo dos Toastmasters, porque nós somos Toastmasters. E o porquê que vimos aos Toastmasters? Obviamente para melhorar a nossa comunicação, para melhorar a nossa liderança, às vezes até para nos divertirmos, fazer networking e tudo e mais alguma coisa. Mas aquilo que realmente distingue o Toastmaster de qualquer outra organização, e mais ainda, cursos pagos a peso de ouro de comunicação e de liderança, tem a ver com as avaliações. Portanto,
Vocês têm aqui uma imagem que provavelmente não tem nada a ver com sumo. Podem estar aí um bocadinho curiosos. Mas a imagem aqui tem a ver com um presente. E nós todos, Toastmasters, temos a obrigação, quando desempenhamos a função de avaliador, estar lá para além de melhorarmos as nossas competências de comunicação, mas muito, muito, muito mais importante, estar lá para aquele orador ou oradora, dando-lhe sim uma dádiva, um presente com a nossa avaliação, para que ele ou ela possam se tornar melhores comunicadores, melhores líderes. Eu sei que no Toastmasters nós inclusive temos competições de avaliadores. E aí o foco é sim no avaliador. Nós temos também, em maior parte dos clubes, um certificado no final para o melhor avaliador. Eu já estive em muitas situações, a nível de clubes, em que se eu tivesse sido o orador, ficava de um certo modo desfraldado de não ter recebido uma avaliação que merecia para eu poder crescer. E eis, houve uma competição e houve sim um vencedor. Portanto, aqui o importante, para além das competições, para além de nós treinarmos as nossas competências de comunicação, nós temos de estar essencialmente lá para fazer com que aquele orador ou oradora cresça. Isto é mais uma questão da linguagem do coaching. Estamos lá para fazer o outro crescer. Se o outro não cresceu, nós então não cumprimos com aquilo que é fazer uma avaliação digna. Temos vários métodos de fazer avaliações e já todos ouviram falar do método sanduíche. O método sanduíche, que começa com a nossa avaliação fazendo referência à primeira parte do pão, daquilo que nós gostamos, que correu bem no discurso, que o orador fez muito bem. Depois, lá no meio da sanduíche, damos então o nosso feedback. Muitas das vezes, este feedback que é dado aqui é uma continuação dos pontos fortes já do discurso. Isso, meus amigos, essas palmadinhas nas costas são boas, mas se vierem aqui ao Toastmasters só para enaltecerem o vosso ego, para receberem palmadinhas nas costas, então, na minha maneira de ver e sentir o Toastmasters, e eu já levo muitos anos de Toastmasters, a caminho de 13 em Portugal, mais 2,5 na África do Sul, no início dos anos 90, quando algumas das pessoas que aqui estão presentes ainda nem tinham nascido. Não é a minha visão do Toastmasters. E depois, obviamente, terminamos com o incentivo. Aqueles de vocês que já andam aqui há algum tempo sabem que o feedback, traduzido para português, é retorno ou algo do género. E afinal tem muito a ver com o discurso e olhando para trás. Portanto, a primeira grande palavra que eu quero que vocês apontem hoje é substituir a vossa palavra e no vosso vocábulo o feedback, sim, por feed forward. E isto aqui já faz com que vocês estejam a pensar naquela dádiva que continua aqui no fundo da imagem para vos lembrar. Que vocês estão lá, sim, para fazer com que aquele colega cresça e que na próxima vez seja melhor. Todos já viram este método em termos de sanduíche? Podemos falar ou testá-lo mais à frente. Vou-vos agora passar ao método de Mel Kelly. Quem é que aqui nos Toastmasters já ouviu falar no Mel Kelly? Pode abrir o micro e dizer. Mel Kelly, alguém conhece?
Não. Ok, portanto, gostava que alguém admitisse que não conhece o Mel Kelly. Quem é que é o grande voluntário que vai abrir o micro? Luís Sancho, após esta mão no ar, não conhece quem é o Mel Kelly. Obviamente, alguns já estão até a pesquisar na internet. O Mel Kelly, um colega Toastmaster irlandês, hilariante, excelente comunicador, que já ganhou quase tudo a nível europeu nas competições, inclusive competições de avaliações. E o Mel Kelly tem um método que nós em Portugal começámos a usar há uns anos atrás e temos 5 colegas que o usam de uma maneira exímia. Vamos lá ver como é que funciona o método do Mel Kelly. O Mel Kelly começa a sua avaliação com uns breves 15 segundos, fazendo ele uma própria introdução à avaliação e ao discurso ao mesmo tempo. Porque ele próprio, em competição, como vocês sabem, estão a ser avaliados com a vossa estrutura, introdução, desenvolvimento e depois a conclusão. O Mel Kelly tem isto tão bem programado que depois passa para os pontos de melhoria e dos pontos fortes e os pontos de melhoria, e na ficha dele que eu posso fazer chegar a vocês mais tarde, ele inclusive diz destes X segundos ou minuto do discurso àquele para se focar nesta parte da avaliação. Para assim cumprir com o tempo da avaliação. E vocês todos sabem que nós, como avaliadores, temos entre 2 a 3 minutos para fazermos uma avaliação. Temos também 30 segundos pós os 3 minutos, o cartão vermelho, portanto podemos ir até aos 3 minutos e meio. Temos que nós cumprir com o tempo, porque senão também nós não estruturamos a nossa intervenção. Mas notem aqui o que é diferente do Mel Kelly. O Mel Kelly tem o cuidado de ter sempre mais um ponto de melhoria a dar ao orador. E isto é o segundo grande ponto que eu quero que vocês levem aqui hoje. É que se esforcem, por melhor que seja a intervenção do vosso colega, de procurarem sempre mais um ponto de melhoria do que os pontos fortes. E que os pontos fortes não sejam um mero recapitular do discurso em si. E tanto os pontos fortes como os pontos de melhoria essencialmente tenham a ver com os objetivos do respectivo projeto. Porque muitas das vezes os oradores fazem projetos específicos e depois levam uma avaliação tão generalista que mostra que o avaliador não leu o projeto e não sabia ao que vinha. E isso, o orador fica desfaldado no sentido em que teve todo o trabalho a preparar um projeto e depois não recebe o devido feed forward de um colega, porque esse colega atirou ao lado pura e simplesmente porque não estava por dentro do projeto. E isto aqui, refiro, que acontece, infelizmente, muitas vezes, e agora com o Pathways, provavelmente, vai continuar a acontecer e ainda mais. Eu digo isto porque do avaliador não ter lido o projeto, que é importante. No programa Legacy, nós tínhamos o primeiro manual, que era o de comunicação competente. Tínhamos aqueles 10 discursos, o icebreaker, depois a estrutura do discurso, depois objetivar o discurso, como é que passamos a mensagem, linguagem gestual, corporal, linguagem, variedade vocal e por aí fora até o 10º discurso de inspirar e motivar. Nós que já andámos nisto no Toastmasters há uns anos, já sabíamos de cor e salteado
e mesmo à última hora podíamos ser chamados para fazer uma avaliação porque estávamos mais do que por dentro dos objetivos do discurso. Estão aqui muitos colegas que também fizeram projetos avançados. Eu fiz muitos. E sei que houveram ocasiões em que o projeto era específico e eu levei uma avaliação generalista e não tinha mesmo pouco a ver com o projeto em si. Agora, como é que nós podemos dar volta a esta situação? A culpa não é necessariamente do avaliador, porque o avaliador pode ter a sua vida muito preenchida e ter que ir à procura do projeto em si, mesmo da própria folha de avaliação. Portanto, fica aqui o terceiro apelo. Ponto. Neste caso, para o orador ou oradora que vai fazer o projeto. Sejam proativos. Vocês, quando fazem o download do vosso projeto interativo online no Basecamp, eu aconselho vivamente que gravem cópias em PDF numa pasta organizada por cada nível e cada projeto nos respectivos níveis. E assim que saibam quem é o ou a avaliadora do vosso discurso, façam chegar a cópia do projeto e da grelha de avaliação ao avaliador, com tempo, para que essa pessoa se possa preparar minimamente. Porque senão não vai poder fazê-lo, não vai poder fazer a avaliação que vocês querem. Portanto, a responsabilidade também está da parte do ou a oradora. Portanto, voltando à parte do Mel Kelly, sempre um ponto de melhoria mais. E quando passamos para os pontos de melhoria, sempre ter cuidado como fazemos essa transição. Linguagem de coaching, novamente. Quantas vezes, e vocês podem se lembrar quando eram pequenos, e os vossos pais vos estavam a chamar a atenção, diziam algo e depois vinha lá aquele mas. Isso é a mesma coisa como tirar-vos o tapete. Simplesmente, em termos de coaching, substituem a palavra mas com a palavra e. E se fizerem desta maneira, no meu entender, eu acredito que ainda vão ser melhores. Isto é absolutamente fundamental. Indo depois ao final do Mel Kelly, obviamente tem a sua conclusão. Como disse, colegas começaram a introduzir isto. Tivemos um colega que vai estar na sessão 200 do Mind Business na terça-feira. Fica já aqui o pitch para todos estarem presentes. Luís Simões, ex-membro do clube, que teve acesso a este método, foi à competição de avaliações a representar Portugal, na competição das avaliações a nível de distrito, e na altura o distrito era a Europa toda, o distrito 59, ainda não havia aquelas divisões, que neste momento já estamos divididos na Europa total em 6. Ele ficou em segundo lugar na competição das avaliações. Porquê? Porque usou o método sanduíche, o método Mel Kelly. E quem estava na audiência, não a competir, o próprio Mel Kelly, que foi ter com Luís Simões, no final, dar-lhe os parabéns e com aquele sorriso maroto de um irlandês, que hoje até ganha a vida como stand-up comic na Alemanha, disse, Luís, I think I've seen that method somewhere. Portanto, provas dadas, excelente a ser utilizado e pode então ajudar a vocês a estruturar as vossas avaliações. Agora vimos a um método muito, muito recente. E aqui fica a quarta dica para vocês. Para além do feed forward, por que não um feed feast? Eu tenho
autorização, direitos de autor do Noé Azevedo, um recente membro no Porto Toastmasters, que em comentário ou uma avaliação disse: uau, ele estava como Toastmasters, isso foi um feast. Então nós, ultimamente, já começámos a utilizar feed feast. Eu deixo-vos aqui agora o repto. Avaliar um discurso icebreaker ou um discurso de um colega que ainda está a dar os primeiros passos é muito diferente do que avaliar um discurso de uma pessoa experiente. Verdade ou não? Óbvio. Portanto, para aquele orador mais caloiro, vamos usar essa situação, sim, a sanduíche. O método Mel Kelly adaptado, mas com mais pontos fortes do que pontos de melhoria. Conforme a pessoa vai progredindo, sim, então o Mel Kelly. Mas para aquelas pessoas que já começam a ser toastnossauros, que é uma palavra que também entrou no lexicon do Toastmasters no domingo passado numa entrevista, os toastnossauros, como por exemplo um Carlos Costa, um Paulo Sérgio Pinto, ainda incluindo com muito mais beleza a Narcisa Dias, por que não um feed feast? E o feed feast é uma adaptação e é mais isto. Sim, nós fazemos a avaliação, a introdução, a pessoa já é largamente experiente e certamente vai ter muitos pontos fortes a serem reforçados por os outros colegas. Mas eu, como um Toastmaster experiente, tenho a obrigação de me esforçar ainda mais do que aquilo que o Mel Kelly pede para dar àquele colega que já anda nos Toastmasters há muito tempo pontos de melhoria, de melhoria, de melhoria para ele ser absolutamente brilhante no seu futuro. E eu pus isto em prática na segunda-feira passada no Porto Toastmasters. Quem é que aqui não conhece o Carlos Costa do Porto Toastmasters? Quem não conhece, ponha a mão no ar. Eu vou pôr em modo de galeria para ver quem é que não conhece o Carlos Costa. Quem não conhece, vamos lá ver, Carlos Costa. Ok. O José Pereira. O Alberto Lema certamente sabes quem é o Carlos Costa, mas o José Pereira não. Eu atualmente sou o dinossauro mais antigo no Porto Toastmasters. 3 meses depois chegou o Carlos Costa, que também já fez de tudo e mais alguma coisa no Toastmasters e concluiu o seu DTM, Distinguished Toastmasters, ainda antes do programa Legacy terminar há uns meses atrás. O Carlos Costa, que é um excelente orador, uma pessoa já com muita e muita experiência. Mas para estar só a valorizar tudo o que fez bem, eu ia estar a ser repetitivo. Portanto, eu, como o Carlos é meu mentor, aproveita para lhe dar feedback, não preocupado na competição do melhor avaliador da noite. Filo para testar este método Feed Feast por causa da apresentação que ia fazer hoje. E eis aqui os apontamentos que eu tomei durante o discurso do Carlos. Dou só algum tempo para vocês poderem calmamente ver algum dos pontos. Oh, Rui, desculpa, podes nos guiar um pouco nesta zona de apontamentos? Eu tenho um bocado de dificuldade em ler. Ótimo. Portanto, é um pouco na questão semelhante à questão que tinha do Mel Kelly e a adaptação. Tive o nome,
o título, aqui está o projeto em si. Deixa-me só passar aqui. Está aqui a indicação do percurso, o trajeto que é o coaching eficaz, avaliação e feedback, projeto número 1. Tenho aqui rapidamente algo que eu queria começar com a minha introdução à tipo Mel Kelly, não entrar logo nos pontos de melhoria. E eu próprio tenho alguma dificuldade aqui, como vocês viam, o Carlos tinha falado num irmão bambu numa história e eu queria fazer aqui um trocadilho para o Carlos, como ele sendo o irmão bambu, fazer um trocadilho. Estive aqui um bocadinho, portanto, brinquei um pouco e depois neste momento já nem sei como é que saiu. Depois tenho aqui os pontos fortes e os pontos de melhoria. E inclusive o ponto número 1 e 2, ainda antes dele começar, eu já os tinha colocado. Um tinha a ver com algo que tinha acontecido antes da sessão começar e depois o próprio título que eu achei que já estava a divulgar demais e um pouco, tipo, quase como parecido uma tese de mestrado e ser algo muito mais cativante. Portanto, estes 2 pontos eu já tinha aqui como um backup para poder utilizar. Depois, conforme fui ouvindo o discurso, eu fui escrevendo aqui algumas coisas e acabei, porque uma referência que o Carlos faz é ao copo meio cheio ou meio vazio, e eu aqui aproveitei e compus em azul para fazer a minha transição, quando fiz a minha avaliação verbal, fazer a minha transição dos 2 pontos fortes que eu falei, que tinha sido aqui ele ter começado com uma pergunta, e a estrutura, mensagem, captei isso tudo num, e depois, passando aos pontos de melhoria, porque eu fiz de uma maneira mesmo muito rápida, peguei na questão do meio copo, se o copo está meio cheio ou meio vazio, e grande parte das pessoas dizem sim, nós temos que ter o copo meio cheio porque assim queremos pô-lo mais. E eu, que era a postura que o Carlos tinha dado, e eu dei-lhe uma dica que fica aqui já não há parte, porque não o copo a transbordar. E passei então para pontos de melhoria e como viram aqui eu tinha muitos. O número 5 eu acabei por não fazê-lo, mas fiz os outros, o do 1, 2, 3, 4, o 6, o 7 e o 8, e depois terminei com o desafio dele pôr em prática algum destes pontos de melhoria no seu próximo projeto. Porque aqui ele próprio, neste, vai ter que pôr em prática o feedback, feed forward, feed feast, que levou, não só meu, mas dos outros colegas, para ou repetir este discurso ou fazer um outro projeto utilizando todos estes pontos de melhoria. Ao ponto de, temos aqui a colega Sandra Aresta, que era avaliadora geral da ação, e disse, uau, porém, ponto de melhoria, Rui, podias ter deixado os 2 pontos, especialmente este aqui que tinham a ver com a linguagem do português, quando o Carlos faz uma questão semana seguinte, as primeiras 6 semanas, portanto ficava por uma ou por outra, e depois quando faz uma pergunta, não sei se sabem, e isto, fazer a pergunta no negativo é um bocadinho complicado, eu já estar a entrar na área do gramático. Portanto, fica aqui também a salva que a avaliadora geral me chamou a atenção e isso aqui é muito importante. Os avaliadores gerais, quando fazem dão o seu feedback aos avaliadores, têm que fazer com que os avaliadores também cresçam e estão lá também para uma outra função e que já me aconteceu. Se um avaliador for demasiado cáustico, e eu uso aqui a palavra cáustico, neste sentido mesmo, mauzinho, numa avaliação que pode magoar o ou a colega, ou que seja mesmo totalmente injusta e um tiro mais do que ao lado, cabe, em plena sessão, ao avaliador chamar a atenção e retificar essa situação. Já me aconteceu nestes anos todos de Toastmasters, tê-lo que fazer por uma vez como avaliador geral e outra vez eu não estava como avaliador geral
a colega que tinha acabado de fazer um discurso de icebreaker tinha sido injustamente condenada pelo avaliador ou avaliadora de serviço e a colega estreante saiu da sala logo a seguir à avaliação. Eu não fiz mais nada do que fazer o mesmo e ir ter com a pessoa, porque nós não podemos perder nenhum colega por uma avaliação que não está bem feita. E isso cabe ao avaliador chamar-me a atenção ou dar o toque, como a Sandra o fez, ou ser muito mais assertivo, como eu fiz aqui referência, porque numa outra situação eu tive que mesmo chamar a atenção um avaliador de um discurso porque não tinha minimamente cumprido com os objetivos, ou em alguns casos tinha exagerado. E isso cabe a mim e cabe a todos, como avaliadores gerais, o fazerem, porque senão, quem sai da sessão, especialmente um convidado, diz, mas é isto que vimos para aqui fazer? E notem, as avaliações têm que ser uma dádiva, daquela crítica construtiva para que a pessoa possa crescer, e não uma maldade. Depois, está aqui a grelha de avaliação do Pathways deste projeto do Carlos Costa, que eu fiquei em lhe enviar. Tenho tido uma semana apertada e ainda não o fiz. Mas tendo em conta todos os apontamentos que eu já tenho, eu posso facilmente completar esta grelha de uma forma detalhada, como eu fiz a um ou uma outra colega que também fez um discurso no Porto, neste caso em dezembro, em que leva aqui todo o feedback. E notem, eu tenho ainda também o cuidado de apontar o tempo do discurso quando é dado pelo controlador do tempo, para que assim haja uma avaliação escrita e em grande detalhe. Agora, vocês vão dizer, mas o Rui faz isto para todos os discursos? Impossível. E digo logo, não o faço. E aqui fica, provavelmente, o ponto... Eu já vou em quantos? Os pontos fortes? 5? Neste momento, então, vamos para o 6. É que vocês têm que também fazer escolhas. Mesmo quando vocês estão a assistir a uma sessão como um membro. De dar feedback mais detalhado a um do que ao outro colega. Nós temos também a situação que no próprio chat podemos escrever mensagem em privado para o colega e eu muitas das vezes faço isso no sentido em dar os parabéns, elencar 2 ou 3 pontos fortes e pontos de melhoria e um incentivo de motivação. E eu faço isso, vou escrevendo no chat, no decorrer do próprio discurso, para que assim que estiver naquele minuto de avaliação, eu possa finalizar e mandar de imediato para o orador. Agora, quando estou como avaliador de serviço daquele orador e tenho que fazer a minha avaliação verbal, eu trabalho com os meus apontamentos, como vocês viram, e depois tenho cuidado de, com calma, completar a grelha e enviar para o colega, para depois ficar um registro. Sim, eu sei que falamos muito no feedback ter que ser imediato, mas muitas das vezes o imediato é o inimigo do bom, porque depois ficamos por generalismo e não específico. E muitas das vezes também me acontece, e certamente acontece a vocês também, depois de fazerem de apresentarem a vossa avaliação verbal numa sessão, vocês ficarem a pensar, mas eu, se fosse agora, eu acrescentava mais isto. Portanto, avaliação por escrita, em detalhe, como estão aqui este exemplo, não pode ser feita no momento e enviada logo a seguir à sessão. Precisa mais aí uns 20, 30 minutos, no mínimo, se não for no próximo dia ou no decorrer da semana. E sim, temos colegas que
estão a usar este método, com este detalhe, e eu próprio recebo avaliações de discursos meus, com dias já, não digo de atraso, porque agradeço, mas que as pessoas disponibilizaram o tempo para me dar esse feedback digno, e eu agradeço imenso à pessoa, respondo logo por e-mail, e depois vejo sim, acima de tudo, os meus pontos de melhoria, porque aquele colega teve o cuidado de tomar apontamentos, teve o cuidado de, quando teve tempo na sua agenda, e isto pode ser passado dias, dedicar tempo específico para mim, para quê? Para me dar aquela dádiva. Isto é absolutamente fundamental. Não podemos fazer para todos, mas temos que fazer estas escolhas. Agora, quando estou como avaliador do discurso, trabalho assim. Quando estou como membro a assistir a uma ação dos meus com um discurso de um mentorando meu, eu faço exatamente o mesmo. Se for de um ou outro colega, pontualmente também faço disto e vou variando com os colegas que estão. Portanto, vamos imaginar, estou a olhar para o Marco, se tivesse dado este feedback ao Marco num discurso, como uma pessoa que estava a assistir à sessão, na próxima sessão eu provavelmente ia escolher um outro colega em que eu possa fazer com detalhe, e neste caso o Marco levava feedback diretamente no chat. Temos que fazer essas escolhas, porque senão não temos hipótese nenhuma, é absolutamente impossível. Vamos agora passar ao método adaptado da Ana Isabel. Vamos outra vez ver aqui quem é que aqui conhece a Ana Isabel Laje Ferreira. Ponha a mão no ar. Quem é que não conhece? Ponha a mão no ar. Não há problema nenhum. Nós temos a estrutura Toastmasters, nós estamos organizados em clubes, os clubes estão organizados em área, por isso nós estamos aqui hoje. Os clubes, depois, as áreas organizadas em divisões e distrito. E neste momento vocês sabem que fazemos parte do distrito 107, que é Portugal, Andorra, Espanha e, por vistos, Marrocos está a ser incluído também. A Ana Isabel foi a diretora do distrito, quando ainda éramos 59, não do tempo do Luís Simões, quando era a Europa toda, mas sim metade da Europa. Portanto, foi a presidente da Europa mais alargada do que a Península Ibérica. A Ana Isabel, psicóloga de profissão, é também uma excelente, não para além de oradora, também avaliadora. E ela tem um método que eu adaptei, e ficam aqui 3 questões. A primeira, e isto mais para avaliações mais generalistas, não de um projeto tão específico. E a primeira coisa que ela dá feedback é algo do género reforçar aquilo que o orador faz bem e já sabe que faz bem. Depois, aquilo que o orador ou a oradora faz bem e que nem se apercebe que o está a fazer bem. Portanto, uma caixinha de surpresa que já ali existe, aquela pérola, aquele diamante que está até mais polido, mais brilhante do que aquilo que a pessoa pensa ou nem sabe. E depois sim, como é que pode dar pontos de melhoria para que a pessoa possa crescer. Portanto, ficam aqui estes questão de adaptação do método de Ana Isabel, linguagem de psicólogo, e que pode também ser útil e pode inclusive ser integrado na vossa própria preparação para um ou outro dos métodos que já foram falados aqui. Vamos agora a ver
proibições. Vou pedir, estão aqui pessoas a comunicar no chat, não sei se tem a ver com... Ok. As comunicações no chat não eram perguntas, portanto, proibições, liguem os vossos micros e vamos ver e falar aqui um pouco. Não sei quanto tempo é que eu tenho, timer, não estou a ver. Marco? Tens 10 minutos. Ok, ótimo. Vamos então abrir isto. Para já, alguém que queira fazer alguma pergunta sobre aquilo que foi falado até ao momento e depois passamos aqui à questão de que eu chamo proibições, os nãos a fazer. Ok, temos aqui o José Pereira com a mão no ar. José, força. Rui, se podias falar um pouco mais de como entregar os pontos a melhorar. Falaste que devemos nos arranjar sempre mais um ponto e até mesmo num feed feast dar bastantes pontos de como melhorar. A questão aqui é como é que tu aconselhas a fazer essa entrega do ponto de melhoria? Entrega em aspecto dos pontos de melhoria a dar ou como fazê-lo? Como transmitir a mensagem de forma a ser respeitoso. Ok. E motivador até. Tudo bem. Primeiro, isto tem a ver aqui com a questão das proibições, não é? Falar no eu, porém com muita cautela e a linguagem de coaching. Naquele sentido, nunca, e agora vou usar aqui a palavra nunca para reforçar, dizer que a pessoa fez mal. Eu sou Toastmaster estes anos todos, tenho 3 DTMs e quando vou a uma ação, sou quase como um passarinho, um menino que está lá pela primeira vez. Nós no Toastmaster temos de ter peitos fortes e ir a um combate, não no sentido de estamos ali a dar amores, mas quase dar o peito às balas e darem assim, deem feedback. E estar preparado para esse feedback. E isto não só no Toastmasters, mas como nas vossas apresentações, no trabalho e em aspectos de liderança. Quem é que aqui já ouviu falar da Sheryl Sandberg? Sheryl Sandberg. Ok? Jorge, quem é que é Sheryl Sandberg? É uma Toastmaster conhecida? Não sei responder, eu só ouvi falar do nome. Ahá. Ok. Sheryl, quem é que já aqui ouviu falar de Mark Zuckerberg? Ok, todos já ouviram falar do Mark Zuckerberg. Portanto, a Sheryl Sandberg é o braço direito do Mark Zuckerberg. É o Chief Operations Officer da Google, do Facebook. E aqui, para todos os homens e mulheres aqui presentes, procurem e leiam o livro Lean In. Lean In. Inclusive há um site, e isto tem tudo a ver com o TED Talk, que ela deu há muitos anos. Se quiserem, eu tenho cópia em PDF e faço chegar. Posso incluí-la aqui no chat. Boa, excelente leitura. E porquê é que eu trago aqui em resposta à pergunta de José Pereira? A Sheryl Sandberg, na empresa, sempre muito para Frontex, como gostamos aqui de dizer em Portugal, e uma colaboradora dela, no final de uma apresentação, veio ter com a Sheryl Sandberg, ótimo, well done, Ming, boa, ou Ping, Mendes. E a questão, e a Ping vai confirmar isto, e a colaboradora veio ter com a Sheryl no final da sua apresentação, a colaboradora é que fez a apresentação, e vira-se para a Sheryl e diz o seguinte, e agora, o meu feedback. E a própria Sheryl Sandberg ficou, pois, foi tão bom, e eu nem me apercebi que também tinha que lhe dar feedback para ela ainda ser melhor. E isso é importante. Portanto, a Sheryl Sandberg pede e ensina e diz, porque aprendeu com a sua própria colaboradora, e eu aqui peço a vocês que aprendam com Sheryl Sandberg, com a colaboradora e com dinossauros do Toastmasters, como Carlos Costa e eu e muitos outros, e queiram feedback. Depois, saber dar esse feedback, evitando palavras
como o mas, já dei aqui o exemplo de como fazer, e depois também ter muito cuidado em não melindrar a pessoa em si. Não dizer que está mal, dizer que pode ser feito de uma maneira diferente. Eu ouvi várias vezes as pessoas falar um ponto negativo, isso foi negativo. Não. Mais uma vez, linguagem de coaching. Não estamos aqui a escamotear, mas sim a abrir a mente da pessoa e os ouvidos para que a pessoa esteja apta a continuar a aceitar o feedback que lhe estamos a dar, o feed forward. Substituir isso com... teve agora uma branca. Tanta coisa. Acontece. Só Não é uma? um mês. Eu já tenho tantas. Sim. Agora estava a pensar aqui a me dar uma branca porque estava a desviar do assunto e assim fome. Portanto, notem uma vez. Ok? E podem ver TED Talk da Brené Brown, de vulnerabilidade e tudo mais. Portanto, estão aqui a ver isso ao vivo, sempre ser humanos. Portanto, aqui a questão de evitar a questão do dizer negativo e usar, sim, linguagem de coaching, já veio, de menos bom. Se usarmos a questão menos bom, a pessoa ainda está apta a ouvir, porque vai o quê? Não vai ouvir o menos, vai ouvir o bom e está preparado para fazer essa transição. José, espero que tenha ajudado um pouco em dar-te algum feedback aí. Mais algumas perguntas? E já estamos aqui um pouco nesta questão das proibições. Daquilo que não deve ser feito. Mais alguma pergunta? Passando ao slide seguinte, deixa-me só minimizar aqui. Passando ao slide seguinte, eu chamo de braços abertos ser proativo. E o que é que eu quero passar aqui? Já foquei que cabe ao avaliador estar devidamente preparado, estando minimamente por dentro do projeto, para poder, então, fazer a avaliação. E isto, eu sei e sigo muitos grupos WhatsApp e a pedir pessoas para fazerem, pode ser avaliador, pode não sei quantos, etc. Cuidado, terem sempre alguém, se calhar mais experiente, com backup, do que estar a tirar aos leões, digamos, às feras, um novato, para fazer uma avaliação e certamente vai dizer logo que sim e tudo mais, e se calhar precisa um bocadinho de mais treino, porque também tem que ser justo no sentido em não, digamos, fazer uma avaliação que pouco diz. Portanto, isso tem a ver com o ser proativo do lado do avaliador, sabendo também dizer que não estou preparado, tem a ver com as equipas de VPE, mas este slide foi posto aqui essencialmente para falar de uma coisa que já disse aqui hoje. Nós estamos no Toastmasters para, sim, melhorar a nossa comunicação, melhorar a nossa liderança. O Toastmaster diz que se aprende fazendo. Mas nós, para aprender e fazer, temos também de estar preparados para envolver os outros. E aqui quero dizer o seguinte, aquilo que já disse mais cedo. Cabe, sim, a cada um de vocês, eu incluído, porque não é a responsabilidade da equipa de educação, mas podem servir sempre com backup. E nós, na área, temos um Google Drive com pastas, folders, com todas as avaliações de todos os projetos, as grelhas de avaliação para todos os projetos, etc. Mas sim, cabe, e aqui ser proativo, ao orador ou oradora, de fazer o download do seu projeto e da sua grelha de avaliação e enviá-lo atempadamente para o seu ou sua avaliadora. Porque só assim é que essa pessoa pode estar preparada, mais bem preparada, para nos dar aquela avaliação que nós queremos. Isto é muito aquilo, se quiserem boa leitura também, podem ler o livro do Adam Grant, colega e amigo
da Sheryl Sandberg, que inclusive já escreveram livros em conjunto, mas não é esse livro que eu quero fazer referência, mas o seu primeiro livro, Give and Take. Isto é uma questão, temos que dar primeiro para poder receber. Portanto, cabe-nos a nós ser proativos em dar o material ao avaliador, para depois nós, como oradores, podemos exigir um pouco mais desse avaliador. Isto é absolutamente fundamental. O meu tempo está rapidamente a esgotar, mas eu vou-vos deixar com uma última frase. E falou-se aqui do método sanduíche, e quando vocês viram o método sanduíche, aquela primeira palavra que vocês viram foi feedback. Hoje aprenderam outras palavras, o feed forward e o feed feast e métodos. Mas vamos aqui focar na palavra feedback no seu geral. Florian Mioch, um outro conhecido Toastmasters na Europa, que hoje ganha a vida como comunicador, keynote speaker, orador, formador. Florian Mioch, alemão, a viver em Barcelona. Ele tem uma frase-chave e, para terminar, vou utilizá-la pedindo a cada um de vocês, quando alguém vos estiver a dar feedback, e aqui essencialmente verbal, no Toastmasters ou em qualquer situação, não interrompam essa pessoa. Porque se interromperem, vocês estão automaticamente a menosprezar aquele tempo e aquele feedback que aquela pessoa quer dar. E se me o fizerem, eu posso quase fechar o feedback que vou dar, ou inclusive, eu quase sentir mesmo que já nem devia continuar. E aqui fica a frase do Florian Mioch. No feedback on feedback. Se é uma dádiva do avaliador, daquela pessoa na nossa vida profissional, Toastmaster e não só, que nos está a querer fazer crescer, nós não temos nada de interromper e tentar justificar, mas eu vou por isto ou por aquilo, tu aqui entendeste. Não entrem nesse diálogo. Eu sei que algumas das vezes vocês não vão concordar com o feedback que vos é dado. Isso também já me aconteceu. Mas isso não faz com que eu entre num argumento com essa pessoa. Aceito, calmo e vou à minha vida. E há vezes, em situações em que a vossa reação é imediata, eu não concordo com aquele feedback que me está a dar, não feedback on feedback, mas sabem uma coisa? Uma noite bem dormida ajuda imenso. E já me aconteceu ao longo da minha vida, dentro e fora do Toastmasters, em que alguém diz algo que eu até senti, não foi assim, não merecia, mas depois de dormir, acordo com aquela necessidade das primeiras tarefas a fazer nesse dia, de mandar uma mensagem ou mesmo telefonar a esse colega e a reforçar o feedback que me deu, porque afinal a minha primeira reação de que aquilo não era tão adequado era muito, muito bom. Mas eu precisei de absorver. E quando se assim faz, por que não a mensagem ou o reforço a esse colega? Ficam aqui as minhas dicas do sumo que nos traz o Toastmaster. Portanto, eu não tenho sumo, mas tenho água. O sumo aqui é metáfora para os sanduíches
e tudo e mais alguma coisa. Comecem a mudar o vosso vocábulo no Toastmasters. Quase que rumem com o feedback, porque é olhar para trás, vejam o feed forward. Para os mais experientes, esforcem-se para dar um feed feast, mesmo que vocês não ganhem o prémio de melhor avaliador da noite. Isso não interessa. O mais importante é dar a questão de dar àquele colega que fez o discurso. No feedback on feedback? Não. Podem e estão à vontade de me dar feedback sobre a minha intervenção aqui hoje e garanto-vos uma coisa, não vou interromper-vos, aceito livremente e se calhar, num outro caso, eu até vou dormir e amanhã mando-vos uma mensagem.